Às 3 da manhã, encontrei minha nora limpando o sangue da parede. Quando abri a porta do quarto e vi o que estava embaixo da cama, meu mundo desmoronou completamente. Meu nome é Neuza Ribeiro, tenho 62 anos e moro em Maringá, Paraná. Sou viúva há 5 anos e dediquei toda a minha vida a criar meu único filho, Rafael, com todo o amor e sacrifício que uma mãe pode oferecer. Trabalhei durante 30 anos como costureira, muitas vezes fazendo 2 turnos para garantir que ele tivesse uma boa educação. Investi mais de R$ 180 mil na formação dele como engenheiro civil, economizando cada centavo, abrindo mão de sonhos pessoais, de viagens que nunca fiz, de roupas que nunca comprei. Rafael se casou com Fernanda há 3 anos, em uma cerimônia linda que eu mesma ajudei a pagar, contribuindo com R$ 45 mil das minhas economias. Ela parecia perfeita, educada, carinhosa, sempre com um sorriso no rosto. Vinha de uma família humilde e meu filho a amava profundamente. Quando eles me convidaram para morar com eles após a morte do meu marido, aceitei com gratidão, pensando que finalmente teria a família unida que sempre sonhei. A casa era espaçosa, com 3 quartos, e eu ocupava o quarto ao lado do casal. Contribuía com minha aposentadoria de R$ 2.800 mensais para as despesas, além de cozinhar, limpar e cuidar de tudo com carinho. Queria ser útil, queria que eles me vissem como uma bênção e não como um fardo. Naquela noite de sábado, 15 de março, estávamos nos preparando para comemorar o aniversário de Rafael no domingo. Ele completaria 35 anos e eu havia passado o dia inteiro preparando sua comida favorita. Feijoada completa, farofa especial e o bolo de chocolate que ele adorava desde criança. Gastei R$ 380 em ingredientes especiais, querendo que tudo fosse perfeito. Dormi cedo, exausta, mas feliz. Porém, por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho estranho vindo da sala. Meu coração disparou. Levantei devagar, vesti meu roupão e caminhei pelo corredor escuro, as tábuas do assoalho rangendo sob meus pés descalços. A luz da sala estava acesa e o que vi me congelou. Fernanda estava de joelhos no chão, esfregando a parede com um pano embebido em água sanitária. Suas mãos tremiam violentamente e ela estava pálida como um fantasma, com os cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Mas o que me chocou profundamente foi o que ela estava limpando. Sangue. Muito sangue. Havia respingos na parede, manchas no tapete e um rastro que levava até o quarto do casal. Fernanda? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Ela se virou bruscamente e seus olhos arregalados de pavor me encararam. Por um momento, ficamos ali, congeladas no tempo, até que ela sussurrou com uma voz quebrada. Desculpe, sogra. Eu não tive escolha. Meu sangue gelou. Não teve escolha? Escolha para quê? Que sangue é esse? Onde está meu filho? Onde está o Rafael? Ela baixou o olhar, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Por favor, não entre no quarto. A senhora não precisa ver isso. Mas uma mãe sabe quando algo está terrivelmente errado. Meu instinto gritava, meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Empurrei Fernanda de lado e corri pelo corredor. Ela gritou atrás de mim. Dona Neuza, não! Abri a porta do quarto com tanta força que ela bateu na parede. A cena diante de mim parecia saída de um pesadelo. A cama estava revirada, o lençol manchado de vermelho e havia mais sangue no chão. Mas Rafael não estava ali. Onde está meu filho? Gritei desesperada. Fernanda estava parada na porta soluçando. Com uma voz trêmula, ela apontou para baixo da cama. Meus joelhos quase cederam. Ajoelhei no chão frio, minhas mãos tremendo incontrolavelmente, e levantei a saia da cama. O que vi embaixo me fez entrar em desespero completo. Se você está gostando dessa história, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí. Vamos continuar juntos nessa jornada. Embaixo da cama, envolto em um lençol manchado, havia um corpo, mas não era meu filho. Puxei o tecido com mãos trêmulas e deparei com o rosto de um homem desconhecido, seus olhos sem vida encarando o vazio. Devia ter uns 40 anos, cabelos escuros, vestindo roupas caras,
Uma grande ferida em seu peito havia parado de sangrar há pouco tempo. Recuei horrorizada, batendo as costas na cama, incapaz de processar o que estava vendo. Quem é esse homem? O que você fez? Minha voz saiu em um grito agudo. Fernanda entrou no quarto, fechou a porta rapidamente e colocou as mãos sobre os lábios, pedindo silêncio. Por favor, sogra, abaixe a voz. Precisa me escutar antes de julgar. Me escutar? Tem um homem morto embaixo da sua cama. Onde está Rafael? O que aconteceu aqui? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha mente era um turbilhão de pensamentos terríveis. Ela se aproximou, ainda tremendo, e se sentou no chão ao meu lado. Rafael está bem. Ele saiu há 2 horas para ir até o escritório. Tinha uma emergência com o projeto da construtora. Ele não sabe de nada disso. Como assim não sabe? Quem é esse homem? Fernanda respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas das mãos sujas de sangue. Esse homem é Bruno Cavalcante. Ele estava me perseguindo há 6 meses. Meu coração apertou. Perseguindo? Eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia antes de casar com Rafael. Bruno era um dos sócios, casado, com 2 filhos. Ele começou a me assediar, fazendo propostas, me mandando mensagens, aparecendo em lugares onde eu estava. Quando recusei suas investidas, ele ficou obcecado. Ouvi em silêncio, ainda em choque, tentando conectar as peças dessa história macabra. Pedi demissão, mudei meu número, bloqueei ele em tudo. Achei que tinha acabado, mas nos últimos meses ele voltou. Começou a me seguir, a aparecer perto da nossa casa, a me ameaçar dizendo que contaria mentiras para Rafael, que destruiria nosso casamento. Por que você não contou para o Rafael? Para a polícia? Eu tentei. Mas Bruno é rico, poderoso, tem conexões. Fiz um boletim de ocorrência há 3 meses e no dia seguinte recebi uma ligação de um delegado dizendo que eu estava exagerando, que não havia provas suficientes. Bruno ria disso. Me mandou mensagens dizendo que ninguém acreditaria em mim. Fernanda olhou para o corpo sob a cama, seu rosto retorcido em agonia. Hoje à noite, por volta das 2 da manhã, acordei com alguém entrando no quarto. Era ele. Tinha forçado a fechadura da porta dos fundos. Estava embriagado, falando coisas horríveis, dizendo que se ele não pudesse me ter, ninguém teria. Meu Deus! Ele me agarrou, tentou me forçar. Lutei com todas as minhas forças, gritei. Mas a senhora sabe que dorme com aquele aparelho de surdez, e Rafael não estava em casa. Na luta, consegui pegar a estátua de bronze que Rafael ganhou no escritório, aquela pesada de uns 3 quilos, e bati na cabeça dele. Ele cambaleou, mas não caiu. Estava furioso, sangrando, vindo em minha direção novamente. Foi quando peguei a faca de corte que estava na cômoda. Rafael tinha usado mais cedo para abrir umas caixas. Quando Bruno avançou, eu enfiei a faca no peito dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhava para aquela jovem mulher, minha nora, que sempre pareceu tão frágil e delicada, e agora revelava uma história de terror que ela carregava sozinha. Foi legítima defesa, sussurrei, minha mente finalmente começando a funcionar novamente. Mas quem vai acreditar em mim, sogra? Um homem rico, respeitado, morto na minha cama? Vão dizer que foi caso, que eu o atraí. A esposa dele tem influência, o cunhado é juiz. Vão me destruir, vão destruir Rafael também. Levantei devagar, minhas pernas bambas. Olhei para o relógio na parede, 3h40 da manhã. Rafael poderia voltar a qualquer momento. Tínhamos que pensar, e rápido. Quando Rafael saiu? Por volta da 1h30. Disse que voltaria às 6 antes de clarear o dia. 2 horas e 20 minutos. Tínhamos pouco tempo para decidir nosso próximo passo. Fernanda, você precisa chamar a polícia. Isso foi legítima defesa. Você tem as mensagens dele, tem o boletim de ocorrência, tem as marcas dele em você. Aproximei-me e vi hematomas começando a se formar nos braços dela, arranhões no pescoço. E se não acreditarem? E se prenderem o Rafael como cúmplice? Ele acabou de conseguir aquele contrato de 2,5 milhões de reais com a prefeitura. Está construindo a reputação dele. Isso vai destruir tudo. Ela tinha razão em ter medo. Eu mesma havia visto casos de mulheres que se defenderam e foram condenadas. Famílias destruídas por um sistema que muitas vezes protegia os poderosos. Fiquei ali parada,
olhando alternadamente para minha nora em desespero e para o corpo do homem que a havia aterrorizado. Minha mente de mulher de 62 anos, que viveu tanto, que enfrentou tantas batalhas, começou a trabalhar de forma pragmática. Temos que fotografar tudo, disse finalmente. Cada marca no seu corpo, cada evidência de luta, as mensagens dele, tudo. Fernanda me olhou confusa. Para quê? Proteção. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos de provas irrefutáveis do que aconteceu aqui. Vou pegar meu celular. Corri até meu quarto, peguei meu smartphone e voltei. Com mãos firmes, comecei a fotografar. Os hematomas nos braços de Fernanda, os arranhões em seu pescoço, as roupas rasgadas, a porta dos fundos violada, a fechadura quebrada, o sangue nas paredes, a cena do quarto. Documentei tudo meticulosamente. Agora, me mostra as mensagens dele, ordenei. Fernanda pegou seu celular de cima da cômoda. Scrollando pela tela, mostrou-me meses de mensagens ameaçadoras, fotos que ele havia tirado dela sem consentimento, mensagens dizendo onde ela estava em determinados momentos. Era assustador. Fotografei cada conversa. Você tem o boletim de ocorrência? Está na minha gaveta de documentos. Pega. Enquanto ela procurava, ouvi um barulho lá fora. Meu coração parou. Corri até a janela e vi com alívio que era apenas o caminhão de lixo passando pela rua. Eram 4 horas da manhã. Tínhamos menos de 2 horas. Fernanda voltou com o documento. Fotografei cada página do boletim de ocorrência, datado de dezembro de 2024, 3 meses atrás, relatando o assédio e as ameaças de Bruno Cavalcante. Agora me escuta. Sentei no chão ao lado dela, segurando suas mãos frias. Vamos chamar a polícia. Mas antes, vamos preparar sua defesa. Você vai contar exatamente o que aconteceu, com cada detalhe. Vou estar ao seu lado. Sou testemunha de que acordei e encontrei você limpando sangue, assustada. Sou testemunha das suas reações, do seu medo. E temos todas essas provas. E se não for suficiente, então vamos contratar o melhor advogado criminalista que o dinheiro pode pagar. Tenho R$290 mil guardados da venda da minha casa depois que seu sogro faleceu. Esse dinheiro era para minha velhice, mas não há velhice digna se minha família for destruída. Lágrimas escorreram abundantemente pelo rosto de Fernanda. Ela me abraçou com força, soluçando no meu ombro. Sogra, eu tinha tanto medo de que a senhora me odiasse que pensasse que eu era uma assassina. Você é uma sobrevivente. Corrigi firmemente. E agora vamos garantir que todos saibam disso. Passamos a próxima meia hora organizando cada evidência. Criei uma pasta no meu e-mail e enviei todas as fotos para mim mesma, para Fernanda e para um e-mail secundário que criei na hora. Backups de backups. Aprendi com os anos que documentação é tudo. Às 4h45, o celular de Fernanda tocou. Era Rafael. Amor, já estou voltando. Consegui resolver o problema mais rápido do que imaginei. Chego em 15 minutos. O sangue drenou do rosto de Fernanda. Ela desligou e me olhou aterrorizada. O que fazemos? A verdade, respondi. Seu marido precisa saber. E nós 3 juntos vamos decidir o próximo passo. Rafael entrou pela porta da frente às 5 horas em ponto, trazendo o cheiro de café e cansaço. Seus olhos estavam vermelhos de fadiga, a camisa amarrotada. Ele parou abruptamente ao ver a sala, ainda com as luzes acesas, e nós 2 sentadas no sofá, claramente abaladas. O que aconteceu? Por que vocês estão acordadas? Ele caminhou rapidamente até nós, seus olhos indo de mim para Fernanda. Foi quando notou os hematomas nos braços dela. Fernanda? Que marcas são essas? Minha nora começou a tremer novamente. Segurei sua mão com firmeza e assenti encorajadoramente. Ela respirou fundo e começou a falar, sua voz quebrando a cada frase. Rafael, preciso te contar algo. E você precisa me escutar até o final antes de reagir. Meu filho sentou-se pesadamente na poltrona à nossa frente, seu rosto mostrando preocupação crescente. Está me assustando. O que foi? Durante os próximos 20 minutos, Fernanda contou tudo. O assédio de Bruno Cavalcante nos anos anteriores, as ameaças recentes, o boletim de ocorrência que ela fez, o medo constante que sentia e, finalmente, os eventos aterrorizantes daquela madrugada. Ele invadiu nossa casa, entrou no nosso quarto, tentou me forçar. Lutei, Rafael. Lutei com toda a minha força e acabei matando ele em defesa própria.
Suas últimas palavras saíram em um sussurro desesperado. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Rafael ficou completamente imóvel, seu rosto passando por uma série de emoções: choque, descrença, raiva, horror. Finalmente, ele levantou-se abruptamente. Onde ele está? No nosso quarto, embaixo da cama. Fernanda respondeu baixinho. Rafael saiu em direção ao quarto. Nós o seguimos. Ele entrou, olhou ao redor vendo o sangue, a desordem, os sinais claros de luta violenta. Então se ajoelhou e olhou sob a cama, vendo o corpo de Bruno Cavalcante. Quando ele se levantou, seu rosto estava pálido, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era repulsa pela esposa, mas uma fúria ardente direcionada ao homem morto no chão. Esse filho da puta te perseguia há 6 meses e você não me contou? Sua voz estava tensa, controlada com esforço. Eu tentei te proteger. Você estava com tanto trabalho, tanto estresse com um novo contrato. E eu tinha medo do poder dele, medo de que isso afetasse você, seu emprego, nossa vida. Rafael passou as mãos pelo rosto, respirando pesadamente. Então se virou para mim. Mãe, quanto tempo faz que você sabe? Descobri há pouco mais de 1 hora. Acordei com barulhos e encontrei Fernanda limpando o sangue da sala. Ela me contou tudo, e desde então estamos documentando cada evidência, cada prova de que isso foi legítima defesa. Mostrei a ele todas as fotografias no meu celular, as mensagens ameaçadoras, o boletim de ocorrência, as marcas recentes de agressão no corpo de Fernanda, a porta dos fundos violada. Rafael examinou tudo em silêncio. Quando terminou, sentou-se na cama, a cabeça entre as mãos. Precisamos chamar a polícia, agora. Eu sei, Fernanda disse, sua voz fraca. Mas estou com tanto medo, Rafael. A família dele é poderosa, tem conexões. E se não acreditarem em mim? Meu filho levantou-se e abraçou sua esposa com força. Então vamos fazer eles acreditarem. Vamos contratar os melhores advogados, vamos usar cada evidência, vamos lutar. Mas você não vai passar por isso sozinha, entendeu? Nós estamos juntos nisso. Foi quando tive uma ideia. Rafael, você conhece algum advogado criminalista bom? Alguém em quem confiamos? Conheço o Dr. Marcelo Andrade. Ele defendeu o dono da construtora onde trabalho em um caso difícil ano passado. É caro, mas é o melhor. Então liga para ele. Agora, antes de chamarmos a polícia, quero que um advogado esteja presente, orientando cada passo. Rafael assentiu e pegou seu celular. Eram 5h35 da manhã, mas ele ligou mesmo assim. Após alguns toques, uma voz sonolenta atendeu. Dr. Marcelo? Desculpe ligar nesse horário, é Rafael Ribeiro. Preciso urgentemente da sua ajuda. É uma emergência de vida ou morte. Doutor. Marcelo Andrade chegou à nossa casa às 6h20 da manhã, apenas 45 minutos após a ligação de Rafael. Era um homem de aproximadamente 50 anos, alto, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, mesmo àquela hora, vestindo um terno impecável. Seus olhos eram aguçados, analíticos, o tipo de olhar que não perdia nenhum detalhe. Rafael o recebeu na porta, e eu pude ver a tensão no rosto do meu filho. Doutor Marcelo, obrigado por vir tão rápido. Quando um cliente me liga dizendo que é vida ou morte, eu venho. Ele entrou, sua postura profissional, mas seus olhos já examinando o ambiente. Agora me digam exatamente o que aconteceu, sem omitir nenhum detalhe. Sentamos todos na sala, e mais uma vez, Fernanda contou toda a história, desde o início do assédio até os eventos daquela madrugada fatal. Dr. Marcelo ouvia em silêncio absoluto, fazendo anotações ocasionais em um tablet. Quando ela terminou, ele pediu para ver todas as evidências que tínhamos documentado. Passei mais de meia hora mostrando cada fotografia, cada mensagem, cada prova que havíamos coletado. Ele examinou tudo meticulosamente, ampliando imagens, lendo cada palavra das conversas, estudando o boletim de ocorrência. Vocês fizeram um trabalho excepcional documentando tudo, ele finalmente disse, olhando para mim com aprovação. Senhora Neuza, a senhora tem um instinto jurídico natural. Tenho um instinto de sobrevivência, corrigi. E uma família para proteger. Dr. Marcelo assentiu e se virou para Fernanda. Agora preciso ser completamente honesto com você sobre a situação. Sim, isso foi claramente legítima defesa.
Você tem evidências excelentes, as mensagens ameaçadoras, o boletim de ocorrência prévio, as marcas físicas de agressão, a porta arrombada, tudo. Mas esse mas fez meu coração apertar. Bruno Cavalcante não é apenas um advogado rico. Fiz uma pesquisa rápida no caminho para cá. Ele é sócio de um dos maiores escritórios do Paraná, tem conexões políticas profundas, seu cunhado é o desembargador Paulo Mendes, e sua esposa, Lívia Cavalcante, é de uma família tradicional de Curitiba, dona de uma rede de supermercados que fatura mais de 80 milhões por ano. Então estou condenada, Fernanda sussurrou, as lágrimas voltando. Não disse isso, disse que será uma batalha. A família dele vai tentar destruir você, vão contratar investigadores particulares para revirar sua vida, vão tentar construir uma narrativa alternativa, vão sugerir caso extraconjugal, premeditação, qualquer coisa para transformar a vítima em vilã. Mas temos provas, e eles têm dinheiro e influência. Já vi casos semelhantes onde a verdade foi distorcida. Não estou tentando assustar você. Estou preparando você para a realidade. Rafael se levantou, agitado. Então o que fazemos? Não podemos simplesmente deixar que destruam minha esposa. Não vamos deixar. Mas precisamos ser estratégicos. Primeiro, vamos chamar a polícia agora, imediatamente. Vocês vão cooperar totalmente, mas Fernanda não vai falar nada sem minha presença. Segundo, vou precisar de um adiantamento de R$ 150 mil pelos meus serviços neste caso. Isso cobre a defesa inicial, os investigadores que vou contratar, os peritos independentes. Olhei para Rafael, que ficou pálido. Era muito dinheiro. Ele havia investido quase tudo no novo negócio. Eu pago, disse imediatamente. Tenho esse valor guardado. Mãe, não. Esse é o dinheiro da sua aposentadoria, da venda da sua casa. E você acha que vou conseguir ter uma aposentadoria tranquila sabendo que não fiz tudo ao meu alcance para salvar esta família? Fernanda é minha nora, é como uma filha. Ela foi atacada, se defendeu e agora precisa de justiça, doutor. Marcelo, você terá seus R$ 150 mil transferidos até o meio-dia de hoje. O advogado me olhou com respeito renovado. Então vamos começar. Rafael, ligue para a Polícia Civil. Peça para falar diretamente com o delegado de plantão e informe que houve um incidente de invasão de domicílio e legítima defesa. Diga que há um corpo e que vocês estão aguardando a chegada das autoridades. Fernanda, você vai precisar ser muito forte agora. Minha nora assentiu, enxugando as lágrimas. Rafael fez a ligação, sua voz firme enquanto relatava os fatos básicos ao delegado do outro lado da linha. Enquanto esperávamos a polícia, Dr. Marcelo nos instruiu detalhadamente sobre o que fazer e não fazer. Fernanda, quando a perícia chegar, você vai contar exatamente o que aconteceu. Não minta, não omita, não exagere. A verdade, nada além da verdade. Eu estarei ao seu lado em cada interrogatório. 20 minutos depois, ouvimos as sirenes se aproximando. 3 viaturas pararam em frente à nossa casa. Eram 6h45 da manhã, e os vizinhos começavam a abrir janelas, curiosos com a movimentação. A partir daquele momento, nossa vida nunca mais seria a mesma. O delegado Armando Costa entrou em nossa casa seguido por 6 policiais, 2 peritos criminais e uma fotógrafa da polícia técnica. Era um homem de uns 45 anos, com expressão séria e olhos que pareciam avaliar cada movimento nosso. Bom dia, sou o delegado Costa. Quem fez a ligação? Rafael se apresentou, apertando a mão do delegado com firmeza, apesar da tensão visível. Fui eu. Minha esposa foi atacada em nossa casa por um invasor e teve que se defender. O delegado olhou ao redor da sala, notando os vestígios de sangue que ainda não havíamos conseguido limpar completamente. Onde está o corpo? No quarto do casal, Dr. Marcelo respondeu, apresentando-se. Sou o advogado da família. Antes de prosseguirmos, gostaria de estabelecer que minha cliente vai cooperar totalmente com a investigação, mas todas as declarações serão feitas na minha presença. Delegado Costa assentiu, parecendo não se importar. Mostrem-me. Caminhamos todos até o quarto. Quando os peritos entraram e começaram a fotografar a cena, o silêncio era quebrado apenas pelos cliques das câmeras e murmúrios profissionais dos policiais. Alguém mexeu na cena do crime? Perguntou Costa. Eu limpei um pouco do sangue da sala antes de minha sogra me encontrar. Fernanda admitiu,
sua voz trêmula. Estava em pânico. Não conseguia pensar direito. Understandable, mas complica nossa perícia. Ele se virou para um dos policiais. Pereira, fotografe tudo. Quero cada ângulo, cada marca, cada evidência documentada. Durante as próximas 2 horas, nossa casa se transformou em uma cena de investigação criminal. Os peritos coletaram amostras de sangue, tiraram fotos de cada cômodo, examinaram a fechadura quebrada da porta dos fundos, recolheram a faca que havia sido usada, a estátua de bronze, tudo. Um dos peritos, uma mulher de uns 35 anos, chamada doutora Helena, examinou cuidadosamente Fernanda. Preciso fotografar e documentar cada marca em seu corpo. É para seu próprio bem, entende? Quanto mais evidências de agressão tivermos, melhor para seu caso. Fernanda foi levada para o banheiro, onde doutora Helena passou mais de 40 minutos fotografando cada hematoma, cada arranhão, cada marca. Quando saíram, minha nora parecia exausta, mas havia uma pequena esperança em seus olhos. As lesões são consistentes com luta e tentativa de agressão sexual. Doutora Helena informou ao delegado discretamente, mas eu estava perto o suficiente para ouvir. Há marcas defensivas nos braços, hematomas nos pulsos consistentes com contenção forçada e arranhões no pescoço. Enquanto a perícia continuava, o delegado Costa sentou-se conosco na sala. Preciso que me conte tudo desde o início, senhora Fernanda. E quero ver essas mensagens e o boletim de ocorrência que vocês mencionaram. Dr. Marcelo abriu sua pasta e apresentou cópias organizadas de todas as evidências que havíamos compilado. O delegado passou quase 1 hora examinando cada documento, cada mensagem, cada foto. Bruno Cavalcante, ele murmurou, reconhecendo o nome. Conheci ele algumas vezes em eventos, advogado importante, família influente. E assediador e agressor. Acrescentei firmemente. Minha nora fez um boletim de ocorrência há 3 meses. Por que nada foi feito? Costa me olhou, e por um momento vi um lampejo de desconforto em seus olhos. Vou ser honesto com a senhora. Casos de assédio são difíceis de provar, especialmente quando envolvem pessoas com recursos para contratar bons advogados. Muitas vezes, a palavra da vítima contra a do acusado não é suficiente sem evidências mais concretas. Mas agora temos evidências concretas. Dr. Marcelo interveio. Temos a invasão, temos as marcas físicas, temos um histórico documentado de ameaças. Sim, e isso vai pesar a favor dela. Mas, ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A família Cavalcante não vai aceitar isso calmamente. Eles vão pressionar, vão querer respostas, vão exigir uma investigação completa. Meu conselho é que vocês se preparem para uma batalha longa. Às 9 da manhã, os policiais finalmente terminaram. O corpo de Bruno foi removido em um saco preto, levado para o Instituto Médico Legal para a autópsia. Parte da nossa casa foi interditada como cena de crime, fitas amarelas bloqueando o quarto do casal. Senhora Fernanda, delegado Costa disse antes de sair, você vai precisar vir à delegacia amanhã de manhã para prestar depoimento formal. Traga seu advogado. Por enquanto, não deixe a cidade. Ela está sendo presa? Rafael perguntou alarmado. Não neste momento, mas ela é a principal suspeita em uma morte, então precisa ficar disponível para a investigação. Se tentarem fugir ou esconder qualquer coisa, isso vai pesar muito contra vocês. Quando todos finalmente saíram, às 10h15 da manhã, desabamos no sofá, exaustos mental e fisicamente. Olhei para o relógio e lembrei. Hoje era domingo. Aniversário de Rafael. O bolo que eu havia preparado com tanto amor ainda estava na geladeira, intocado. A feijoada que levou horas para fazer estava fria na panela. Nada seria comemorado hoje. Na segunda-feira de manhã, acordamos com o mundo desmoronando ao nosso redor. A notícia da morte de Bruno Cavalcante estava em todos os jornais locais, em cada portal de notícias, nas redes sociais. Mas não era a história que realmente aconteceu que estava sendo contada. Advogado renomado, encontrado morto em casa de secretária. Gritava a manchete do maior jornal de Maringá. Relação extraconjugal termina em tragédia. Dizia outro portal. Família de vítima clama por justiça. Ele foi assassinado a sangue frio. Publicava um site sensacionalista. Rafael lia as notícias em seu tablet, o rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva.
Isso é absurdo. Eles estão pintando Fernanda como assassina, como se tivessem um caso. Isso é mentira. Dr. Marcelo havia nos instruído a não falar com a imprensa, não fazer declarações, não reagir nas redes sociais. Silêncio estratégico, ele chamava. Deixe que eles falem. Cada mentira que publicarem sem verificação pode ser usada a nosso favor depois. Mas era torturante assistir passivamente enquanto destruíam a reputação de Fernanda. Os comentários nas notícias eram cruéis, as pessoas julgando sem conhecer os fatos, criando teorias conspiratórias, alguns até defendendo Bruno como se fosse uma vítima inocente. Às 10 da manhã, conforme marcado, estávamos na delegacia. A sala de depoimentos era pequena, claustrofóbica, com uma mesa de metal e cadeiras desconfortáveis. Delegado Costa estava lá, acompanhado de uma escrivã. Senhora Fernanda, vou gravar seu depoimento. Responda cada pergunta com sinceridade e detalhes. Seu advogado pode intervir se considerar necessário. Durante 2 horas e 40 minutos, Fernanda recontou toda a história. Cada detalhe do assédio, cada ameaça, cada momento de terror daquela madrugada. Ela chorou diversas vezes, mas sua voz permaneceu firme, sua história consistente. Por que você não contou ao seu marido sobre o assédio desde o início? Costa perguntou. Porque tinha medo. Medo de que Rafael fizesse algo impulsivo que o prejudicasse. Medo de que isso afetasse o emprego dele, já que Bruno tinha conexões no meio da construção civil. E tinha vergonha também, achando que talvez fosse culpa minha de alguma forma. Culpa sua? Mulheres são ensinadas a pensar assim, delegado. Será que fui muito simpática? Será que dei a entender algo errado? Será que minha roupa foi inadequada? Mesmo sabendo racionalmente que nada disso justifica assédio, o questionamento fica na cabeça. Dr. Marcelo assentiu com aprovação. A resposta de Fernanda era honesta e mostrava a realidade que muitas mulheres enfrentam. E quanto ao momento da luta? Você poderia ter usado força não letal? Simplesmente fugido? Ele estava entre mim e a porta, delegado. Estava mais forte que eu, embriagado e furioso. Quando peguei a faca, não foi um pensamento calculado de vou matá-lo. Foi puro instinto de sobrevivência. Ele avançou e eu reagi. Nem sei exatamente o que aconteceu. Foi tudo tão rápido. Quando saímos da delegacia, ao meio-dia, havia uma multidão de repórteres esperando. Flashes de câmeras, microfones empurrados em nosso rosto, perguntas gritadas de todos os lados. Senhora. Fernanda, é verdade que tinha um relacionamento com a vítima? Você planejou o assassinato? Como se sente tendo tirado a vida de um pai de família? Dr. Marcelo nos escudou, empurrando através da multidão. Sem comentários, minha cliente não fará declarações neste momento. Chegamos ao carro e Rafael dirigiu rápido para longe dali. Fernanda estava tremendo, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eles me odeiam, ela sussurrou. O mundo inteiro me odeia sem nem saber a verdade. O mundo inteiro não importa, respondi do banco traseiro. O que importa é a verdade e as provas que temos, e isso vai prevalecer. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte de mim duvidava. Eu havia vivido tempo suficiente para saber que justiça e verdade nem sempre andam juntas, especialmente quando poder e dinheiro estão envolvidos. Naquela tarde, recebemos nossa primeira prova de quão suja essa batalha seria. Um advogado representando a família Cavalcante enviou uma notificação. Eles estavam entrando com uma ação civil por danos morais e materiais no valor de 5 milhões de reais, alegando que Fernanda havia seduzido Bruno e o assassinado premeditadamente. Rafael esmurrou a mesa quando leu. 5 milhões? Eles estão loucos? Como vamos pagar isso? Não vamos porque não devemos. Dr. Marcelo respondeu calmamente. Isso é intimidação, pressão psicológica. Querem que vocês entrem em pânico, que façam acordo, que Fernanda admita a culpa para evitar o processo. Não vamos ceder. Mas e se perdermos? Não vamos perder. Confia em mim. Passaram-se 3 semanas agonizantes, 3 semanas de ataques nas redes sociais, de matérias sensacionalistas, de olhares julgadores dos vizinhos. Rafael havia perdido 2 contratos importantes porque as empresas não queriam associação com escândalo. Perdemos aproximadamente R$ 800 mil em negócios cancelados.
Fernanda mal saía de casa, desenvolvendo sinais claros de depressão e ansiedade. Eu mesma havia transferido os R$ 150.000 para Dr. Marcelo e estava usando outros 30 mil para pagar terapia para minha nora e despesas básicas que Rafael não conseguia mais cobrir. Foi quando o Dr. Marcelo nos ligou pedindo uma reunião urgente. Tenho novidades. Grandes novidades. Quando chegamos ao escritório dele naquela quinta-feira à tarde, ele tinha um sorriso discreto no rosto, o primeiro sinal positivo em semanas. Meus investigadores encontraram algo grande. Ele abriu seu laptop e girou a tela para nós. Bruno Cavalcante tinha um padrão. Na tela havia fotos de 4 mulheres diferentes. Estas são ex-secretárias e assistentes dele ao longo dos últimos 8 anos. Depois de muita investigação e convencimento, 3 delas concordaram em dar depoimento. Meu coração acelerou. Depoimento sobre o quê? Sobre assédio, ameaças e, em 2 casos, agressão sexual. Uma delas, Mariana Souza, foi atacada por Bruno há 5 anos. Ela nunca denunciou porque ele a ameaçou, dizendo que destruiria sua carreira. Ela acabou se mudando para outro estado para escapar dele. Fernanda cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a cair. Então não fui só eu. Não. Você foi a 5ª vítima conhecida. E provavelmente a mais que ainda tem medo de se manifestar. Mas com 3 testemunhas dispostas a depor, podemos estabelecer um padrão claro de comportamento predatório. Isso muda nosso caso? Rafael perguntou ansiosamente. Muda tudo. Transforma a narrativa de caso extraconjugal que deu errado para a mulher se defendendo de predador serial. Além disso, ele clicou em outra pasta. Conseguimos os registros telefônicos de Bruno. Na noite do incidente, entre meia-noite e 1 da manhã, ele fez 17 ligações. 11 foram para bares e serviços de entrega de bebida. O exame toxicológico confirmou que ele tinha 2,4 GRC de álcool por litro de sangue no momento da morte, 3 vezes acima do limite legal. Ele estava completamente embriagado, murmurei. Exatamente. E há mais. Encontramos registros bancários mostrando que Bruno sacou R$ 15.000 em dinheiro 2 dias antes do incidente. Ainda estamos investigando para quê, mas uma das ex-vítimas dele mencionou que ele costumava oferecer dinheiro para comprar seu silêncio. Dr. Marcelo abriu mais uma pasta. E aqui está a cereja do bolo. Câmeras de segurança. Uma casa 3 portas abaixo da sua tem uma câmera que captura parte da sua rua. O dono é um cliente meu e me deu acesso às gravações. Temos filmagem de Bruno chegando à sua casa às 1h47 da madrugada, claramente cambaleando, forçando a entrada pela lateral da casa, onde não é visível da rua. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Finalmente tínhamos não apenas nossa palavra, mas provas irrefutáveis. O que fazemos agora? Fernanda perguntou, sua voz cheia de esperança pela primeira vez em semanas. Agora vamos à ofensiva. Vou pedir uma coletiva de imprensa. Vamos apresentar todas essas evidências publicamente. Vamos mostrar quem Bruno Cavalcante realmente era. E vamos processar cada veículo que publicou informações falsas, difamando você. E a família dele? A família dele vai ter que engolir a verdade. Nenhuma quantidade de dinheiro ou influência consegue apagar essas evidências. Nos 3 dias seguintes, Dr. Marcelo preparou meticulosamente a apresentação de todas as provas. Ele convenceu as 3 ex-vítimas a darem entrevistas, garantindo sua proteção legal. Organizou todos os documentos, registros, gravações de câmera, tudo em um dossiê irrefutável. Na segunda-feira seguinte, às 10 da manhã, a coletiva de imprensa aconteceu. O mesmo salão que havia sido usado por repórteres para nos atacar, agora estava cheio para ouvir a verdade. Dr. Marcelo apresentou cada evidência metodicamente, sem emoção, deixando que os fatos falassem por si. Mostrou as mensagens ameaçadoras, o boletim de ocorrência, os depoimentos das outras vítimas, as filmagens de segurança, o exame toxicológico, tudo. O silêncio na sala era absoluto. Repórteres que antes gritavam acusações, agora escreviam furiosamente em seus cadernos, as câmeras capturando cada revelação. Minha cliente não é uma assassina, Dr. Marcelo concluiu. Ela é uma sobrevivente, uma mulher que foi perseguida, aterrorizada e finalmente atacada em sua própria casa por um predador serial. Ela teve que tomar a decisão impossível entre sua vida e a dele.
e ela escolheu viver. A mudança foi dramática e quase instantânea. 24 horas após a coletiva de imprensa, a narrativa nas redes sociais havia se transformado completamente. Heroína, não assassina. Mulher se defendeu de predador serial. Estampava agora a manchete do mesmo jornal que antes a havia difamado. Família Cavalcante encobriu anos de assédio e agressões. Revelava outro portal importante. Ex-vítimas revelam padrão de abuso do advogado morto, reportava um terceiro. Os comentários nas redes sociais, antes tão cruéis, agora se enchiam de apoio e indignação contra Bruno e sua família. Hashtags como Justiça para Fernanda e Pai, acreditamos nas vítimas viralizaram. Milhares de mulheres compartilhavam suas próprias histórias de assédio, criando uma onda de solidariedade. Mas nem tudo eram flores. A família Cavalcante contratou uma equipe de relações públicas que tentava controlar os danos. Lívia Cavalcante, a viúva, deu uma entrevista lacrimosa em um programa de TV nacional. Meu marido não era perfeito, mas não era um monstro. Ela soluçava para as câmeras. Essas acusações estão destruindo a memória dele, machucando nossos filhos. Bruno cometeu erros, mas pagou com a vida. Isso é justiça? A entrevista era manipuladora, e eu sabia. Ela estava tentando humanizar Bruno, fazer com que as pessoas sentissem pena dele. E funcionou parcialmente. Alguns comentários defendendo a família começaram a aparecer. Pessoas dizendo que ele não merecia morrer e que havia outras formas de resolver. Dr. Marcelo nos reuniu novamente. A opinião pública está majoritariamente do nosso lado agora, mas não podemos relaxar. O Ministério Público vai decidir nas próximas semanas se apresenta denúncia contra Fernanda ou se arquiva o caso como legítima defesa. Precisamos garantir que eles vejam todas as evidências. Qual você acha que é a probabilidade de arquivamento? Rafael perguntou. Honestamente, com todas as provas que temos, 80%. Mas esse 20% restante me preocupa. Se o promotor decidir denunciar, mesmo com poucas chances de condenação, Fernanda vai ter que enfrentar um julgamento completo. E quanto tempo isso levaria? De 6 meses a 2 anos. E custaria mais 200 a 300 mil reais em custos legais adicionais. Olhei para minhas economias restantes. Dos 290 mil que tinha, já havia gasto 180 mil. Ainda tinha 110 mil. Mas se precisássemos de mais 200 ou 300, teria que vender algumas coisas. Talvez até considerar hipotecar alguma propriedade. Faremos o que for necessário, disse firmemente. Enquanto isso, as 3 mulheres que haviam se apresentado como ex-vítimas de Bruno começaram a receber ameaças, mensagens anônimas dizendo que eram mentirosas, que estavam buscando fama ou dinheiro. Uma delas, Mariana, teve seu endereço vazado online e precisou se mudar temporariamente para um hotel por questões de segurança. Dr. Marcelo providenciou proteção legal e, em alguns casos, medidas protetivas. Isso mostra o quão baixo a família Cavalcante está disposta a descer, ele comentou amargamente. Mas também mostra desespero. No início de novembro, um mês após o incidente, recebemos uma proposta inesperada. O advogado da família Cavalcante nos contactou com uma oferta de acordo. Eles estão dispostos a retirar a ação civil dos 5 milhões, Dr. Marcelo nos informou. Em troca, vocês concordam em não processar por difamação, não dar mais entrevistas sobre o caso e fazer uma declaração pública reconhecendo que Bruno tinha família e que lamentam profundamente o ocorrido. Isso é ridículo! Rafael explodiu. Eles querem que peçamos desculpas por Fernanda ter se defendido? É uma tática de salvação de imagem para eles. Querem encerrar isso antes que mais sujeira venha à tona. E entre nós, Dr. Marcelo baixou a voz. Meus investigadores descobriram que há uma 5ª vítima disposta a se manifestar, e o caso dela é ainda mais grave. Ela era menor de idade quando Bruno a assediou. Tinha apenas 17 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Se isso viesse à tona, a família Cavalcante seria completamente destruída. Qual é sua recomendação? Perguntei. Honestamente, recuso o acordo. Vocês têm o lado mais forte agora. O Ministério Público está inclinado ao arquivamento. A opinião pública está do lado de vocês e a família deles está desesperada. Se aceitarmos esse acordo, vai parecer que temos algo a esconder. Então recusamos, Fernanda disse, sua voz mais firme do que havia estado em semanas.
Não vou fingir que lamento que um homem que tentou me estuprar morreu. Não vou pedir desculpas por ter sobrevivido. Boa garota, sorri para ela. É assim que se fala, doutor. Marcelo comunicou nossa recusa no dia seguinte. A resposta da família Cavalcante foi previsível. Eles aumentaram as ameaças legais, prometeram fazer Fernanda pagar e continuaram sua campanha de difamação. Mas cada movimento desesperado deles apenas solidificava mais nosso caso. Em 2 de dezembro, quase 2 meses após aquela madrugada terrível, recebemos a ligação que mudaria nossas vidas. Dr. Marcelo estava claramente emocionado do outro lado da linha. O Ministério Público acaba de anunciar sua decisão. O caso foi arquivado. Legítima defesa reconhecida. Fernanda está oficialmente livre de qualquer acusação. Desabamos em lágrimas. Rafael abraçou Fernanda com tanta força que pensei que ele fosse quebrá-la. Eu mesma chorei como não chorava há anos. Lágrimas de alívio, de gratidão, de exaustão finalmente liberada. A decisão do promotor foi cirúrgica em sua clareza. Diante das evidências irrefutáveis de invasão de domicílio, tentativa de agressão sexual, histórico comprovado de assédio e ameaças e sinais físicos de luta e defesa, fica caracterizada a legítima defesa própria. A conduta da investigada foi proporcional à agressão sofrida e necessária para preservar sua integridade física e vida. Determino o arquivamento do inquérito policial. Mas não paramos por aí. Com a decisão do MP em mãos, Dr. Marcelo entrou com ações de difamação contra 8 veículos de imprensa que haviam publicado informações falsas. 5 deles fizeram acordo extrajudicial imediatamente, pagando retratações públicas e indenizações que totalizaram R$420 mil. Os outros 3 decidiram ir a julgamento e perderam, sendo condenados a pagar adicionais R$780 mil em danos morais. Com esse dinheiro, não apenas recuperamos tudo o que havíamos gasto na defesa, como ainda sobrou uma quantia significativa. Rafael usou 300 mil para reinvestir em seu negócio, recuperando os contratos perdidos e conquistando novos clientes que admiravam como ele havia defendido sua família. Mas a verdadeira justiça veio quando a 5ª vítima de Bruno, aquela que havia sido assediada quando menor de idade, decidiu formalmente denunciar a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Uma investigação foi aberta postumamente e descobriu-se um padrão ainda mais amplo de má conduta. O escritório de advocacia, onde Bruno era sócio, fez uma declaração pública, desvinculando-se de suas ações e estabelecendo um fundo de R$2 milhões para apoiar vítimas de assédio no ambiente de trabalho. Não foi suficiente para apagar o que ele fez, mas foi um começo. A família Cavalcante, confrontada com evidências que não podiam mais negar, finalmente fez uma declaração pública através de seus advogados, reconhecendo que Bruno havia cometido erros graves e retirando todas as ações contra Fernanda. Lívia, a viúva, pediu divórcio postumamente para separar seu patrimônio do espólio de Bruno e mudou-se com os filhos para São Paulo, longe do escândalo. Quanto às ex-vítimas de Bruno, que tiveram coragem de se manifestar, Dr. Marcelo as representou em ações civis contra o espólio. As 3 receberam indenizações substanciais que totalizaram R$4,5 milhões. Não era suficiente para curar o trauma, mas era um reconhecimento de que o sistema, dessa vez, havia escutado. Fernanda começou terapia intensiva, 3 sessões por semana. Os primeiros meses foram difíceis. Pesadelos, ataques de pânico, medo de sair de casa. Mais lentamente, com apoio profissional e o amor incondicional da família, ela começou a se reconstruir. Em março do ano seguinte, 5 meses após tudo ter começado, Fernanda fez algo surpreendente. Ela voltou a estudar, matriculando-se em Direito. Quero ajudar outras mulheres, ela me disse. Quero ser a voz para quem não consegue falar, a força para quem se sente fraca. Investi R$45 mil da minha aposentadoria para pagar sua faculdade. Não foi sacrifício, foi investimento em um futuro melhor. Rafael conseguiu o maior contrato de sua carreira em abril, um projeto de R$8,7 milhões para construir um complexo residencial. A empresa contratante deixou claro que escolheram ele especificamente porque admiravam sua integridade e como havia defendido sua família. Hoje, sentada na varanda desta casa que quase foi destruída pelo mal,
Olho para trás e vejo uma jornada de dor que se transformou em força. Fernanda não é mais a jovem assustada que encontrei limpando sangue naquela madrugada terrível. Ela é uma sobrevivente, uma lutadora, uma inspiração. Meu filho aprendeu que amor verdadeiro significa acreditar e apoiar incondicionalmente. Eu aprendi que os R$ 290 mil que economizei durante toda a vida foram gastos da melhor forma possível, salvando minha família. Às vezes recebo mensagens de mulheres que viram nossa história. Elas me agradecem. Dizem que nossa coragem as inspirou a denunciar seus próprios agressores, a não aceitar assédio, a lutar por justiça. Cada mensagem é um lembrete de que nossa dor teve propósito. A família Cavalcante perdeu muito mais do que dinheiro. Perderam seu nome, sua reputação, seu lugar na sociedade. E tudo porque protegeram um predador ao invés de reconhecer a verdade. Enquanto nós ganhamos algo que dinheiro não pode comprar. A certeza de que fizemos o certo, de que lutamos pela justiça, de que defendemos os fracos contra os poderosos. Bruno Cavalcante não foi apenas um homem que invadiu nossa casa naquela madrugada. Ele foi um símbolo de todos os predadores que acham que podem fazer o que querem sem consequências. E sua morte, embora trágica, salvou outras mulheres de se tornarem suas próximas vítimas. Não glorifico violência, não celebro morte, mas reconheço que às vezes, em momentos de terror absoluto, a única escolha é entre ser vítima ou sobrevivente. E minha nora escolheu sobreviver. Esta é minha história. É a história de Fernanda. É a história de toda mulher que já teve que se defender, que já foi desacreditada, que já foi culpabilizada por ser vítima. E é a história de que, mesmo quando o sistema parece estar contra você, mesmo quando os poderosos tentam esmagar você, a verdade eventualmente prevalece. Justiça não é sempre rápida, não é sempre fácil, mas quando você tem coragem para lutar, quando tem evidências e determinação, quando se recusa a ser silenciada, justiça pode sim ser servida. Se esta história te tocou, se te inspirou, se te fez pensar, por favor, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal para mais histórias de superação e justiça. E me conte nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí? Vamos construir juntos uma comunidade de apoio e coragem. Lembre-se, você nunca está sozinha. Sua voz importa, sua verdade importa, e existe sempre esperança de justiça. Obrigada por me ouvir. Até a próxima história.